Jesus aí. Aplaude a Jesus. Sobre todo nome. Aleluia. Tu tens o nome sobre todo nome. No céu, Na terra e debaixo da terra. glória a Deus. Gente, eu fiquei tão feliz por ontem. Eu queria parabenizar a todos que estiveram conosco na serenata. Karina, Emily, Jaciara, João, Vinícius. Quem mais? Quem mais? Levanta a mão aí. Pastor Samir. Quem mais? A Patrícia, o Davidson, a Fernanda, a Tiana, Nice, Pastor Júnior, pregador da noite. Gente, eu fiquei tão feliz, mas é tão feliz. Quem que é? Pastor Eduardo, Lopes, Tamara, Rebequinha. Gente, foi assim algo sobrenatural. Você vendo as pessoas chorando, recebendo aquilo com uma sede, com uma fome. E ali ficou muito claro que o que nós temos que dividir. Nós não podemos ter só para nós, pastora Débora, a presença de Deus. E foi algo assim muito seguro, nada de aglomerações perigosas, nada disso. Mas foi algo muito tremendo, edificante, me fortaleceu, me fez mais crente, fortaleceu a minha fé. De ver aquelas pessoas e a gente começava a cantar para um prédio, de repente um prédio do lado, o outro, estava cheio de gente ali, adorando e aplaudindo. Foi algo incrível. Então eu já deixo aqui o desafio, para quem tem o Espírito Santo, a ousadia, a coragem, a presença, que as próximas possamos estar juntos. Tá ligado, gente? Não, vamos de novo, ensaiadamente. 1, 2, 3, tá ligado? Ó, pastora Débora, tem que ser na hora. Feche seus olhos. Pai querido, amado, Deus é eterno, bendito seja o Senhor, Deus de todo o universo. Nós queremos te adorar, te glorificar, te bendizer. Pai, obrigada porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Obrigada, Senhor, porque nós não temos palavras para agradecer a bondade que o Senhor tem para nós. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa, Pai, quando nós permitimos que as nossas emoções falem mais alto do que o Teu Espírito dentro de nós. E eu quero desde já agora, com a autoridade do nome de Jesus, repreender toda voz estranha, toda voz que não vem do Teu Espírito, toda voz de incredulidade, de medo nos corações daqueles que estão aqui e daqueles que estão escutando online, que estão em suas casas, nos seus trabalhos. Senhor, em nome de Jesus, que seja liberado um espírito de revelação, que mais do que o conhecimento venha sobre cada um de nós a presença do Senhor, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, mais do que aprender, mas receber do Teu Espírito, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém? Então vai sentando, aplaudindo a Jesus aí. Queridos, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. E o louvor continua firme e forte aqui comigo, hein? Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. A Bíblia diz o seguinte: e naquele dia, antes de eu falar, entra aí no canal do YouTube, Ministério da Fé, Brasília. Aperta aquele sininho lá, se inscreva. Como diz a apóstola Lígia, a congregação que está em casa, que está online, se inscreva aí, aperta o sininho para estar te avisando de todas as ministrações, a nossa programação. Então, entra aí, ó, e clica, inscrito, ok? Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia.
E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Nesse texto, no livro de Mateus, fala assim: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? A versão do livro de Mateus sobre esse episódio. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, queridos? Quem de vocês já passou uma situação que teve medo, um medo paralisante? Quem? Levanta a mão. Eu vou dividir com vocês duas situações de medo paralisante. Há uns anos atrás, estava eu, o pastor Júnior, apóstolo Fádio, a apóstola Lígia e o Jonathan, bem mais novo, e nós estávamos indo para os Estados Unidos. De repente, o nosso avião deu um pane, pastor Júnior, saindo de São Paulo. Gente, pensa numa situação calamitosa. O avião chacoalhava para tudo que era lado. O piloto falava coisa com coisa. Toda hora ele dava uma informação diferente, que era um problema, né? Que era outro. E eu lá toda irritada, toda nervosa. E eu ficava: Júnior, vai lá no piloto. Você é piloto também. Você é da Força Aérea do Brasil. Vai lá, descobre o que está acontecendo. O que está acontecendo nesse avião? O avião está voltando para São Paulo. Está chacoalhando muito. A gente não tem uma informação do que está acontecendo. E o avião, gente, todo mundo calado, quieto. Um silêncio assim tenebroso. Um avião grande. E o Júnior: não vou não. Você está rindo, né, cara? Não foi você. Eu não vou não. Júnior, pelo amor de Deus, vai lá saber o que está acontecendo. Não. São pilotos americanos, eles não vão gostar de eu perguntar nada. Deixa aí que está no controle. Eu: Júnior, pelo amor de Deus, esse avião está em pane. Ele está voltando para São Paulo. E aí, gente, de repente estava eu e o pastor Júnior sentados na saída de emergência. Eu quero te dar uma dica de ouro. Jamais sentem na saída de emergência. Ainda que a poltrona seja mais larga, não deixe isso acontecer na vida de vocês. E aí a gente estava sentado ali, de repente, a aeromoça vem desesperada, pastora Keila, desesperada, em cima da gente, começa a falar inglês. Olha aqui, você pega esse cartão de emergência, abre ele, lê, veja as ações de emergência. Pega as pessoas, empurra a janela de emergência, puxa as pessoas, não leve a sua bolsa, não leve. E eu, parada, estado de choque. Falei: não acredito que esse dia chegou. Vamos ter um pouso de emergência. E eles já tinham avisado: não se assustem que terão muitos bombeiros na pista. Gente, eu fiquei tão estática. Eu parecia uma estátua. E a aeromoça querendo que eu ela ficava: você está entendendo? Você está entendendo? O que eu estou falando? Ela estava mais nervosa do que o avião inteiro. E aí eu, nervosa assim, estática, uma estátua, panicada. Falei: entendi. Aí o apóstolo Fádio viu a situação, trocou de lugar comigo. Falou: Sandra, deixa que eu faça os procedimentos de emergência. Fica no meu lugar. Aí eu fui. Quando eu levanto para trocar de lugar com ele, eu escuto a aeromoça falando: só temos 5 minutos, o avião está caindo. Ela falando com o comissário de bordo. Gente, se eu estava com medo, o pavor tomou conta de mim naquele momento. Eu sei que eu sentei do lado da minha cunhada, porque foi uma coisa que eu escutei quando eu me levantei.
O avião chacoalhava tanto que ninguém se levantava. Aí eu peguei na mão da minha cunhada, falei: Lígia, pelo amor de Deus, vamos clamar. E comecei a clamar, mas eu clamava tanto. E eu falava: Senhor, nos dê um pouso seguro. Senhor, nos dê um pouso seguro. Senhor. E de repente veio uma paz no meu coração. E o piloto, pelo primeiro momento, alguém falou em português e falou: teremos um pouso seguro. Glorifica a Deus aí, gente. A gente estava lá, vocês não estavam, mas a gente estava lá. E realmente tivemos sobrenaturalmente um pouso seguro, com bombeiros por todos os lados naquela pista, já esperando o pior. Tive outra situação de muito medo também, que estava eu e o pastor Samir. Acho que ele lembra. A gente estava indo para um local chamado Ilha em Três Marias, né? Que a gente ia de carro, Ilha do Boi. A gente ia de carro até certo momento, depois a gente ia de barco, aquelas voadeiras, sabe aqueles motorzinhos de pô. E era final da tarde, a gente tinha que atravessar para ir para uma residência que era do outro lado do rio. A gente estava com uns amigos, né? Era uma ilha, literalmente uma ilha. E aí a gente está ali no barquinho com as nossas malas, que a gente ia passar o final de semana lá, e todo mundo no umas 4 pessoas, né? E o motorista do barco. De repente, gente, começou a escurecer. O vento começou a vir mais forte. E de repente a chuva começou a cair. E o negócio começou uma tempestade fora do comum. Um pouco parecida com o que nós escutamos aqui. É lógico que era outro contexto. E a gente ali naquele barco, sem saber o que ia estar acontecendo, longe da margem e longe do nosso destino. E na hora, né, pastor Samir, que a gente achou que ia melhorar, o motorista, o piloto da voadeira ficava assim: nós tudo vai morrer. Eu falei: se esse piloto fala isso, o que dirá nós? E tinha jacaré lá, né? Tinha um tanto de coisa naquele rio lá. E foram cenas que eu me lembro, que me deram muito medo, que me marcaram. Nós chegamos do outro lado, graças a Deus estamos aqui, né? Vocês estão vendo? Graças a Deus, totalmente molhados, depois de muito tempo, com muito sacrifício, nós chegamos. Mas eu ficava: em nome de Jesus a gente não vai morrer, em nome de Jesus o barco não vai virar, porque chovia, ventava e fazia muita onda no barquinho muito pequenininho. E esse texto aqui que nós lemos, Jesus, ele havia passado o dia inteiro ensinando, curando, ministrando, e ele já estava querendo ter um momento de descanso, e disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Diga aí, repita: passemos para o outro lado. Então eles pegaram um barquinho para a margem oposta do mar da Galileia. E nessa travessia eles foram surpreendidos por fortes e repentinas tempestades. Diga: fortes e repentinas tempestades. Para a gente entender um pouco melhor essa travessia, eu quero falar um pouco sobre aquela região. Olha só as características do Mar da Galileia. Era um grande lago, cerca de 21 quilômetros de comprimento, mais ou menos daqui para Taguatinga, quase de comprimento, 14 quilômetros de largura. Ele ficava em torno de 200 metros abaixo do mar. E ali naquele ambiente ali se acumulava massa de ar quente. Só que ele também estava entre as montanhas. Então vinha ar frio das montanhas. Eu dei uma estudada sobre isso para entender um pouco isso aqui. E aí vinha o ar frio da montanha com o ar quente que tinha ali, né, pastor Júnior? E aí dava o quê? Um choque térmico, onde gerava-se fortes e repentinas tempestades. E no momento que isso tudo acontece, eles estão atravessando ali o mar da Galileia, aquele barco, vem essa tempestade, porque isso era comum naquele tempo, naquela região, era algo comum de acontecer. E no momento que isso tudo está acontecendo, Jesus estava no barco, dormindo.
A Bíblia fala que ele estava com a cabeça no travesseiro dormindo, cansado. Um dia de trabalho cansado, tudo indica que era um pouquinho mais no final do dia. E algumas coisas me chamam a atenção nesse texto que nos arremetem ao dia de hoje. Nos arremete à nossa vida, ao momento que nós estamos vivendo, a cada um de nós. Sabe, para quem não se lembra, gente, eu vou recapitular alguns aspectos com vocês. Boa parte dos discípulos de Jesus que estavam ali naquele barco, eles eram o quê? Pescadores experientes. Gente, para pensar nisso. E diante daquele quadro de tempestade, eu não vejo nos 3 evangelhos que falam desse episódio. Eu li Mateus, Lucas e Marcos falando desse texto, e os 3 evangelhos que li sobre esse episódio, os discípulos não fazem outra coisa para equilibrar o barco que não fosse expressar medo. E eles ficavam: vamos morrer, não se importa que morramos, Jesus. Ou seja, sabe o que era isso? Expressão zero de fé. Nós estamos falando de discípulos experientes na pesca, que conheciam a região, que estavam com Jesus no barco, eles andavam com Jesus, tinham acabado os milagres, sabe, realizados por ele, e apesar de saber que Jesus estava ali no barco, é como se eles sentissem que Jesus não estivesse ali, porque na verdade eles não sabiam quem era Jesus. Alguns pregadores, eu li 2 versões da Bíblia nos 3 evangelhos, para ver se tinha alguma reação daqueles pescadores experientes. Porque eu já vi pregador falando: eles remavam, tiravam água. Eu não vi na Bíblia. O que eu vi foi pânico. O que eu vi foi expressão zero de fé. E o que chama a atenção é que Jesus estava no barco. E o que me chama a atenção é que eles tinham acabado de vir de uma grande jornada com Jesus. Sabe, quantas vezes nós não sentimos isso? Quantas vezes esses discípulos que estavam naquele barco não somos nós? Sabe, apesar de sabermos quem é Jesus na nossa vida, nós sentimos como se Ele não estivesse na nossa vida, ou até que não existisse, dependendo da luta que nós estamos passando. Quantas vezes a gente não tira Jesus da nossa história? Quantas vezes nós passamos a luta e não entendemos quem está conosco? E só vem sobre o pânico, só vem sobre nós o medo. Sabe, estranhamente que Jesus, Ele não repreendeu os discípulos dele porque eles estavam sentindo medo. Mas Ele questiona, sabe o quê? A falta de fé dos discípulos. Ele não questionou: por que vocês estão com medo? Não. Ele falou: por que vocês estão com pouca fé? Eu peguei as 3 versões, todas isso. Homens de pouca fé, pequena fé, fraca fé. O medo que eles sentiram foi resultado da incredulidade que eles estavam vivendo. Sabe, a falta de fé, inevitavelmente, grava isso. Se você não gravar muitas coisas do que eu estou dizendo, grava isso. A falta de fé, inevitavelmente, nos conduz ao medo. A gente tem que aprender a controlar as nossas emoções, crescer e aprender a viver pela fé. É difícil, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Ou você não é justo, ou eu não sou justa. A Bíblia fala isso. Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé. Todo mundo conhece essa parte do texto? Conhece? E essa segunda parte aqui que diz assim: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é uma das partes que mais me chocam.
é Deus, se eu recuar, o Senhor não terá prazer em mim. Poxa, Jesus, mas eu estou numa pressão violenta. Eu estou numa tempestade grande. Minha vida está sendo sacudida por todos os lados. Ele está falando assim, olha, você não é justa? Viva pela fé. E se você recuar, eu não tenho prazer em você. Presta atenção. A fé, ela é para ser ativada durante crises. A fé é como se fosse um botão que se aperta no momento de crise. Sabe, a crise não é lugar para você parar, para você, sabe, se entregar. Você tem que resistir todo o sentimento que a crise quer trazer na sua vida. Você tem que resistir, sabe, todo o sentimento que a crise provoca, em especial o medo. Por quê? Porque o medo é consequência da falta de fé e ele afasta as possibilidades de milagre na sua vida. A fé é um instrumento que você aciona em momentos específicos da sua vida. Você não precisa de fé para tudo na vida. Você precisa de fé para comer quando você está saudável? Sim ou não, gente? Não escutei. Você precisa de fé para entrar num carro que está totalmente normal para se dirigir e sair para um local? Não, a fé é para quando está enfermo, você precisa sair daquela situação. A fé é para momentos de dor na sua vida. A fé é como um botão que tem que ser acionado. Você não precisa de fé o tempo todo, é que nem perdão. Perdão também é um botão que você tem que apertar na hora da dor. Pastora, eu não estou sentindo. Gente, eu quero saber quem é que sente de perdoar alguém. Ora por mim, então. A gente não sente. Ai, está doendo perdoar. Dói em todo mundo. Mas assim como a fé, se a gente não exerce a fé e não exerce o perdão, a nossa vida fica paralisada. Eles são instrumentos de Deus para que a gente alcance coisas na nossa vida, para tirar a paralisia da nossa vida. Sabe, Jesus, ao entrar no barco, ele afirmou o quê? Passemos para o outro lado. Ei, gente, se ponha no lugar. Hoje eu quero que você faça um exercício o tempo todo que eu estiver ministrando. Traz essa palavra para a sua realidade. Traz essa palavra para o momento de dor, de luta, de dúvida que você está passando hoje. Traz para si hoje. Sabe quando Jesus fala assim, olha, passemos para o outro lado, ele não estava dizendo, nós vamos tentar passar para o outro lado. Ele falou isso. Ele fez uma afirmação. Qual foi a afirmação? Eu quero escutar de vocês. Fala mais alto que eu não escutei. Quando ele diz, está dizendo o seguinte, que com tempestade, com chuva de canivete, não importa a situação, iremos para o outro lado. Você entendeu? Não importa a situação. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala em Jó 42:2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe o que a palavra está falando? É o seguinte: turbulência, tempestade, crise, pandemônio não impede que o propósito de Deus se cumpra. Chuva de gafanhoto não impede que o propósito de Deus se cumpra. Não são tempestades que vão mudar o destino daquilo que Deus projetou para a sua vida. Não são dificuldades. Não é crise no casamento, não é crise financeira, não é problema de saúde, não é nada, porque Jesus jamais vai ser surpreendido por algum problema que venhamos a ter. Ele jamais vai ser surpreendido. Ele sabia de tudo o que ia acontecer. Sabe, essa palavra é para nós, que muitas vezes recebemos uma promessa, né, Pastor Júnior? E aí a gente entra numa tempestade, num ciclone de problemas. E aí a gente
achar que aquela promessa que Deus tinha dado não vai se cumprir. Porque nós estamos vivendo este problema. Nós achamos que o destino que Deus traçou para a nossa vida depende de se o clima vai estar bom em bonança. Aí parece que Deus se enganou, que aquela promessa que Ele deu, Ele não contava com a crise que iríamos viver. Parece que Deus foi surpreendido com o pandemônio que abalou as suas finanças, que deixou alguém na sua casa enfermo. Sabe, Deus, Ele não está condicionado a situações climáticas na sua vida para cumprir uma palavra dEle. E nós ficamos como esses discípulos muitas vezes, duvidando. E eu quero te dizer uma coisa, é a segunda coisa que você tem que guardar bem nessa noite. O crente, ele não tem opção. Ou você crê e recebe, ou você duvida e perde. Repita isso. O crente não tem opção. Vamos falar melhor. Aquele que crê não tem opção. Ou você crê e recebe, ou você duvida e perde. Quer que eu te prove essa palavra? Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Nós não temos opção. E por quê? Me pergunte, por quê, pastora? Você perguntou muito baixinho. Às vezes está com a máscara e não consegue falar direito. Vamos lá. Me pergunte, e por que isso, pastora? Porque se você duvidar da palavra de Deus, você está duvidando daquele que prometeu. Você está duvidando do caráter daquele que prometeu. Você está duvidando da fidelidade dele. E a incredulidade e a fidelidade e a fé não permite você duvidar de Deus. Pastora, mas que difícil, né, pastor Júlio? Viver isso. Crer em meio à tempestade. Ter certeza que o seu barco vai chegar do outro lado da margem. Ter certeza que não vai afogar no meio do caminho. Que difícil isso. Que difícil isso, pastora. Não ter opção que não seja crer nesse momento de dor. Sabe, a incredulidade permite o medo espaço na vida das pessoas. E se ele ganhar espaço na vida das pessoas, ele gera muitos prejuízos e tormenta. Se nós nos entregarmos o medo daquela pressão, daquelas dores, daquela situação, daquele momento, esse medo vai nos controlar e vai trazer paralisia. E eu quero que você anote outra coisa no seu espírito muito forte nessa noite. O medo, ele é um espírito maligno que Satanás envia para interromper algo na sua vida. Pense um segundo sobre isso. Medo é um espírito maligno que Satanás envia para interromper algo na sua vida. O medo é uma evidência falsa do que parece real. Sabe, muitas vezes você acredita em coisas que jamais nem vão acontecer. Mas você está acreditando, você está temendo. E o medo, ele precisa ser enfrentado. Ele precisa ser enfrentado. E só existe uma forma de você enfrentar o medo, com a fé. Se a gente se entregar ao medo, ele nos controla. Quando você tiver com medo, sabe, esses medos que você tem vivido, o que vai ser da minha vida financeira?
perdi o emprego, o negócio está em crise, fulano morreu, isso aqui está acontecendo, meu casamento está em crise. Quantos casamentos em crise nessa época de isolamento social? E só tem uma forma de você combater isso. Quando você para, retoma esse texto e lembra, passemos para o outro lado. Quando você retorna, você começa a resgatar as palavras que um dia Deus te deu. Deus falou que eu vou ter minha casa, então eu vou ter. Perdi o emprego, mas eu vou ter minha casa, Deus falou. Deus falou que eu estaria em tal lugar, ia ser isso, ia alcançar isso. Eu estou nessa situação, mas Ele falou, vai acontecer. Era o que os discípulos tinham que ter feito. Eles tinham que ter, se atinado, porque estava aquela tempestade, devia ter água entrando dentro do barco, aquele pavor todo, mas Jesus tinha dito, passemos para o outro lado. Ele deu a garantia que chegariam do outro lado. Nunca pense que Deus foi surpreendido pelo seu problema. Nunca, pela sua crise, que alguma coisa vai ser interrompida. Porque Deus sabia que você ia passar pelo que você está passando, e mesmo assim, Ele te deu as promessas. Você tem que mudar a sua forma de pensar. Não é, agora não vai mais acontecer porque a crise aconteceu. Não. Você tem que pensar da seguinte: essa crise vai correr da minha vida. Essa crise vai correr da minha vida, vai desaparecer da minha vida, porque Deus me deu uma palavra, porque Deus me deu uma promessa, porque Ele não mente, porque Ele não falha, porque Ele não é homem para que se arrependa. Sabe, antes de você conhecer o problema que você vai viver, eu vou te dar uma boa notícia. Antes de você saber, de você conhecer esse problema que você está vivendo ou vai viver, Deus já tinha a solução para você. A solução já estava pronta para você. Tem horas que a gente retrocede, que a gente encolhe um pouco para avançar. Tem momentos que a gente tem que encolher, recolher, diminuir, para ser lapidado, para ser preparado, para ser habilitado. Só que nós temos que enfrentar as nossas lutas com fé e coragem. De forma covardada, a gente não chega em lugar nenhum. Sabe, outra coisa que eu quero que você guarde assim, você receba dentro de você. Hoje eu estava falando com o pastor Júnior sobre algumas pregações, e a gente estava falando, um pregador falando, a diferença que tem entre você aprender e você receber. Quando você aprende, você está dependendo daquilo que é ser humano. Quando você recebe, é Deus colocando dentro de você. Que precisamos hoje receber. E a outra coisa que eu quero que você receba, que coragem quer dizer continuar avançando, mesmo sentindo medo, mesmo com ameaças. A coragem, você tem que continuar ameaça, sabe, avançando, vai, continua, não para. Salmo 107, versículo 28, eu gosto muito desse texto. Ele diz o seguinte: na sua aflição clamaram ao Senhor. Aonde, gente? Na sua? Clamaram ao Senhor. E Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa. Serenou as ondas sossegaram e eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. Porque isso aqui é uma demonstração de fé. Na hora da aflição nós clamamos. Por que nós clamamos a Ele? Porque Ele é o único capaz de nos dar livramento. Ele é o único capaz, poderoso, sabe, bondoso, amoroso, que tem bons planos para nós de verdade. Se aqueles discípulos, em vez de fazer aquele faniquito todo que fizeram, vamos morrer, Jesus, você não está nem aí.
Eles podiam ter feito diferente. Jesus, nós sabemos que tu podes conter essa situação. Isso. Sabe? E Jesus naquela tempestade, ele deu a maior demonstração de domínio do medo. E é uma coisa que nós temos que aprender, o domínio do medo. No meio daquela tempestade, de forma pacífica, Jesus mandou aquietar-se as ondas, a tempestade. Você sabe por quê? Porque a paz é uma evidência de fé. Quando nós estamos desesperados, enlouquecidos, nós não conseguimos crer numa mudança, numa intervenção do sobrenatural, nós não conseguimos ver saída. Mas quando a gente traz para nós, começamos a viver aquela palavra, a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Sabe o que está dizendo aqui em Filipenses? A paz que excede todo entendimento está dizendo o seguinte: a paz no momento de guerra, de luta, de crise, de conflito, essa paz que ninguém entende. Por que está tendo paz no momento de tantas dores? E Jesus, com essa demonstração de paz e confiança, ele agiu como se a tempestade nunca tivesse existido. A gente tem que agir assim diante das nossas crises, diante das nossas maiores lutas. Nós temos que agir como se ela não existisse, com fé, com paz. Jesus virou: aquieta-te, aquieta-te, tempestade, aquieta-te. E você sabe qual que é o fator determinante para ter essa fé que combate o medo, que te dá a vitória, que te tira dessa situação? O fator determinante é você conhecer de verdade a Jesus. Sabe, quando você conhece a Jesus, é tudo diferente. Pare para pensar um pouco. Aqueles discípulos estavam colados com ele, eles faziam a obra juntos, eles viram milagres, só que eles só reconheceram quem era Jesus. Sabe, entenderam que ele era mais do que eles imaginavam na hora que Jesus aquietou a tempestade. Por que nós vivemos como se Jesus não tivesse no nosso barco? Por que a gente vive como se ele não existisse? Nós precisamos conhecer a Jesus. Quando terminou aquele momento, eles ficaram atônitos, falaram: quem é este que até as ondas do mar lhe obedecem? Nós temos que ter esse encontro. Nós temos que ter essa revelação e saber quem é esse Jesus que elas não obedecem, que o sol para, que morre, ressuscita, que cura, que ressuscita pessoas. Quando você conhece Jesus, confia, você começa a ser vitorioso em todas as áreas da sua vida. Você começa a ter vitória antes de ter o problema. O problema vai vir, você já tem uma resposta para ele. Sabe, Deus, ele não dá tudo que nós queremos, ele nos dá o que nós precisamos. E eu vou terminando nesse momento. Perguntando: sabe quando Jesus acalma a sua tempestade? 3 tópicos para você gravar. Primeiro, sabe quando Jesus acalma a sua tempestade? Primeiro, quando você está no meio dela. Quando você está passando por ela, quando o barco da sua vida está sendo sacudido, quando você perdeu o controle de tudo, quando não tem mais remo, quando você está no ciclone, mas ele está lá junto com você.
Segundo, sabe quando Jesus acalma a sua tempestade? Quando você não duvida. Quando você está lá no meio do ciclone, pastor Júlio. Naquele barquinho que eu estava lá em Três Marias com o pastor Samir. E você sabe que você vai passar e chegar do outro lado. Quando a dúvida não tem espaço dentro de você. Quando você passa as suas lutas com coragem. Quando você tem alguém enfermo em casa ou você declara: esse vírus não vai me matar. Esse aqui não me leva não. Essa crise aqui é porque Deus queria me dar algo muito maior do que eu tenho hoje. É quando você encara seus problemas combatendo com a palavra: ah, eu perdi, isso não tem problema. Deus quer tirar o jugo de cima de mim e me levar para uma estrada de conquista e paz. É quando você começa a ver que a coisa está embaralhada, mas sua família está se convertendo. E você fala: essa crise aqui é para salvação, não é para destruição. Quando a dúvida não tem espaço mais na sua vida. E terceiro, quando a sua fé for maior do que as ondas do mar. Quando as ondas que te amedrontam apontar na sua frente, você ter certeza que você não vai emergir, submergir, afundar e morrer nela. Sabe, a palavra de Deus é clara. Salmo 23, 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Para pensar. Estou andando no vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando a sua fé for maior do que o problema que você está vivendo. É o tempo que Jesus acalma as tempestades da sua vida. Primeiro, quando você está vivendo ela. Segundo, quando você para de duvidar. E terceiro, quando a sua fé é maior do que seu problema. Eu quero que onde você está, você feche seus olhos. Eu quero nessa noite orar por você. Mas eu quero te dizer que toda virada de chave na nossa vida, toda mudança, precisa de uma decisão nossa. Precisa de um posicionamento nosso. E nessa noite talvez você esteja quase afogando no meio das tuas tempestades. Fique de olhos fechados, só recebendo. De repente você está vivendo um tempo de tanta tempestade. Meu Deus, você não está enxergando mais nada. Eu lembro quando nós estávamos naquele rio, atravessando, estava já escuro, estava chovendo. Eu não posso dizer que era igual àquela experiência que eles tiveram. Deu muito medo porque a gente não via nada. Era muito escuro, não tinha iluminação. E Deus, Ele está dizendo o seguinte: eu estou no barco. Mas tem gente que precisa nessa noite colocar Jesus no seu barco. Que está um pouquinho mais difícil porque Jesus ainda não está no seu barco. Talvez está indo a pique porque Jesus ainda não está dentro dele. Eu quero que de olhos fechados, se você é uma dessas pessoas que precisa colocar Jesus no seu barco, na sua história, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, que você precisa. Olha, eu estou passando tudo isso e Jesus não está no meu barco. Eu estou me vendo sozinho, eu não estou mais crendo. O que está regendo a minha vida é dúvida, é incerteza. Eu preciso de novo aceitar Jesus. Eu preciso de novo conhecer o Senhor. Eu preciso que Ele entre na minha história. E Ele tome a rédea, Ele tome ali a direção desse barco. Eu quero que você se levante e fique em pé. Se você sentir de vir até aqui à frente, sem aglomeração, com espaçamento, venha.
pastora, eu preciso de uma oração diretiva, pode vir, vem aqui. Não tem problema, a gente põe a diferença, a distância. E vem até aqui que eu quero orar por você. Você não vai morrer afogado nessa tempestade. Você não vai morrer sem expectativa. Porque Jesus está distante, não está dentro do seu barco. Nós vamos orar. Nós vamos convidá-lo para ele estar de novo na sua história. Vem até aqui à frente que eu quero orar por você. Nesses intervalos aqui de distanciamento, se você quiser. Se você preferir ficar onde você está, pode ficar. Quero que a igreja toda se posicione de pé. Se alguém quiser vir, pode vir. Olha, é tão diferente quando a gente toca no altar. É tão diferente quando a gente vira e fala assim: acabou, chega. O medo não vai mais me dominar, as minhas emoções não vão mais me dominar, a minha vida não vai mais ficar paralisada. Esse momento não vai ser para me destruir. Jesus está nessa história e eu vou sim passar para o outro lado. Porque quem falou foi Deus. Feche seus olhos, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o mesmo que estava naquele barco atravessando o mar da Galileia com os discípulos. Tu és o mesmo que está aqui nessa noite, que está dentro da nossa história, do nosso barco, Senhor, das crises que estamos vivendo, das tempestades da nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença, Senhor. E Pai, com a autoridade do nome de Jesus, eu quero pedir a Ti, visita cada coração neste momento, cada vida, Pai, não só daqueles que estão aqui, Senhor, mas aqueles que estão nos assistindo, aqueles que irão nos assistir depois. Visita, Senhor, a sua casa, visita seu trabalho, visita sua família, visita suas finanças. Ora balacheia codecaias. Ordena, Pai, que toda tempestade se aquete. Em nome de Jesus. Com a autoridade do nome de Jesus. Com a autoridade do nome de Jesus. Nós ordenamos a tempestade. Cesse. Retroceda. Medo. Bata em retirada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, vai de encontro de cada família aqui representada. Aqueles que estão nos ouvindo também. Vai de encontro, Senhor. Entra na história daquela família. Que essas dores, essas lutas, essas tempestades seja para o crescimento, seja para a vitória. Oh Deus, seja para que sejam ganhos por Ti, sabendo quem Tu és, que até a tempestade lhe obedece. Porque, Senhor, nós reconhecemos que não há nada, nem ninguém, nenhum poder no céu ou na terra que não se sujeite à Tua vontade. Nós o reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu quero que todos, com a mão no coração, repitam: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus Cristo morreu naquela cruz. Você que está em casa, repita essa oração. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz para que eu tivesse acesso ao Pai e que por meio dele eu tivesse salvação. E eu entrego agora a minha vida, a minha família, a minha história ao Senhor Jesus. E peço a Ti, seja meu Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda Jesus. Respondo com o peso da Tua glória. Declare. É mais perto da morte. O medo quer me parar. Então me tira o medo. Declare, me
tira o medo. que me Faz desse louvor sua oração nessa noite. Quantas vezes você tem medo de dizer isso no seu lugar? Que a tempestade é você, e a chuva forte é você, o vento forte sem cessar, até que